Olá, bem-vindo ao canal Diz a Bíblia. Este é o último vídeo desse ano. Normalmente, a cada virada de ano, temos a tendência de elaborar uma lista de coisas para fazer. Algumas delas executamos, outras permanecem apenas nos nossos desejos. Eu gostaria de desafiá-lo com algumas sugestões, e talvez você as coloque na sua lista sobre o que cada um de nós, eu me incluo também, deveria fazer no ano que se iniciará e que nos ajudarão a viver melhor e dentro do plano de Deus para cada um de nós. Fique comigo. O apóstolo Paulo usa uma expressão muito interessante aos filipenses. Ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele se esquecia das coisas que ficavam para trás, incluindo as boas e as ruins. No entanto, sua afirmação é muito forte e positiva. Prossigo. O desejo de Deus para cada um de nós é que prossigamos naquilo que Ele nos preparou. Não devemos ficar presos no passado. Do passado levamos as lições aprendidas e as boas memórias. Mas devemos olhar à nossa frente e prosseguir. Prossigamos hoje. Assim, olhando para o ano que se inicia, deixe-me fazer algumas sugestões de algumas coisas para praticarmos. A primeira sugestão é nos exercitarmos na piedade. Além do exercício físico, precisamos mais ainda do exercício espiritual, pois alcança a eternidade, não é passageiro. Diz a Bíblia: exercite-se pessoalmente na piedade. Qual é a razão de, às vezes, acharmos-nos fracos na fé, no testemunho, nos relacionamentos, na nossa experiência com Deus? A razão é não nos exercitarmos na piedade. Esse exercício precisa ser diário, tal qual o respirar, o comer e o beber. E o que é o exercício na piedade? São aquelas práticas simples, como a da oração. Ter vida de oração, onde você estiver, ore. Torne os seus pensamentos em oração, fale com Deus. Além de orar, medite na palavra de Deus. Leia a Bíblia, não apenas para conhecer os fatos contidos nela, mas para buscar receber de Deus vida, extraindo dela forças para o seu dia. Busque pela graça de Deus ser cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que o reino de Deus consiste na paz, alegria no Espírito Santo. Nesse exercício da piedade, considere também o praticar, o despojar-se daquilo que não agrada a Deus e o revestir-se daquilo que é segundo Cristo. Para acabar de vez com o hábito ruim, é necessário colocar um hábito bom no lugar. Por exemplo, por que não trocar o hábito de reclamar pelo hábito da gratidão? A segunda sugestão é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. No mundo agitado em que vivemos, buscamos muitas coisas que não são o reino de Deus, enquanto Jesus nos recomendou buscá-lo antes de qualquer coisa. Se não nos apercebermos, passamos o ano inteiro correndo atrás daquilo que não é o reino de Deus e, no final, acabamos o ano sem as coisas que buscamos e sem o reino de Deus, o qual nem foi buscado. A terceira sugestão é semearmos a boa semente. Diz a Bíblia: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Essa é uma lei de Deus, não há como fugirmos da realidade de que somos semeadores o tempo todo. Tudo o que fazemos, afinal, torna-se uma semente que lançada em algum solo e que depois dará os seus frutos. Sejam frutos doces ou amargos. A pergunta que precisamos responder é: o que desejamos colher neste novo ano? A resposta a essa pergunta é precisamente o que devemos semear. Para o bem, quem planta amor colherá amor, quem planta perdão colherá perdão, quem planta honra colherá honra. E da mesma forma, para o mal, quem planta ódio colherá ódio, se planta amargura colherá amargura.
Como disse Jesus, não se colhem uvas de espinheiros. É impossível plantar espinhos e colher uvas. Plante o bem neste novo ano. A quarta sugestão que tenho a dar é procurarmos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo diz em Efésios, não vos torneis insensatos, tolos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida neste ano que se inicia? Não podemos simplesmente acompanhar uma multidão que segue numa determinada direção. Precisamos ter a convicção da vontade de Deus para nós e não entrarmos em um caminho qualquer. Quando quero ter a certeza se algo é da vontade de Deus para a minha vida, normalmente verifico 4 coisas nesta ordem de importância. Primeiro, verifique se a palavra de Deus aprova. 2, verifique se a convicção do Espírito Santo no meu coração para aquela direção, ou seja, se a unção interior está me guiando naquela direção, se tenho paz no coração. Terceiro, as circunstâncias são favoráveis. E quarto, recorro ao conselho de pessoas sábias e idôneas. Se essas 4 coisas estão alinhadas, eu vou em frente. Do contrário, não. Eu aguardo. Minha quinta e última sugestão é colocarmos em ordem as prioridades da nossa vida do ponto de vista de Deus. Qualquer pessoa que queira andar de modo sábio ordenará as prioridades em sua vida conforme o ponto de vista de Deus. Na carta aos Efésios, capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo cita uma ordem de prioridade, da mais importante para a menos importante. Às vezes, entre 2 situações, precisamos priorizar e uma delas deve prevalecer. A prioridade número 1 é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Em segundo lugar, para os que são casados, os cônjuges se tornam a prioridade um do outro e, claro, sempre no alinhamento do Senhor. Em seguida, estão os filhos, ou seja, a família se torna a terceira prioridade. Depois, o nosso trabalho, o qual devemos fazer como que é o Senhor. Por fim, em quinto lugar, o apóstolo Paulo fala do nosso combate espiritual e do nosso serviço ao Senhor, incluída aqui a obra de Deus e o nosso envolvimento com a igreja local. Evitaremos muitos problemas e fracassos se observarmos essas prioridades nesta ordem. Eu desejo a você e sua família toda a bênção de Deus para o ano novo. Que você seja muito bem-aventurado e tenha um ano cheio de alegria e paz que vem de Deus. Diz a Bíblia fica por aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.